Boa tarde, meus amigos. Hoje nós vamos meditar um pouco sobre o apóstolo Pedro, esse grande homem de Deus que foi chamado por Jesus e teve seus altos e baixos, e nós vemos que o Senhor Jesus trabalhou a vida de Pedro e fez dele um grande homem. A palavra de Deus, ela nos ajuda a compreender que Deus ele não chama os preparados, ele prepara os que ele chama, é ele quem dá o preparo. Não tem homem perfeito, isento de qualquer luta ou qualquer tropeço, mas o Senhor Jesus, ele sempre extrai o melhor daqueles que querem segui-lo, querem servi-lo com todo o coração. E a palavra de Deus, ela se encontra lá no livro de Lucas, capítulo 5, versos de 1 a 11. Nós lemos assim a palavra de Deus. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava no barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixes que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vemos que Pedro, ele fica atônito diante daquele milagre, e realmente quando nós vemos o milagre, nós ficamos extasiados, porque só Deus pode fazer milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós vemos que Jesus já estava à procura de Pedro. Antes desse encontro, de Pedro ter entendido e ficado extasiado, ficado atônito, até mesmo temeroso, Jesus Cristo já havia ido à casa de Pedro. Nós vemos lá em Lucas, capítulo 4, versículo 37 ao 39, quando Jesus Cristo ele entra na casa de Pedro, né, e cura a sogra de Pedro, né? Lucas capítulo 4, versículo 37 ao 39, que diz assim: a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma com muita febre, e rogaram-lhe por ela. E inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta deixou. E ela, levantando-se, logo serviu-se. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Pedro recebe Jesus dentro de sua casa. Jesus faz um milagre na casa de Pedro, mas Pedro ele ainda não entende quem é Jesus. Precisava acontecer algo mais para Pedro compreender. Apesar do milagre, da cura, muitas das vezes nós
achamos que a coisa é natural, ou Pedro achava que Jesus era mais um profeta, ainda não entendia que verdadeiramente Jesus Cristo era o Filho de Deus. E nós vemos que Pedro sai para pescar. Jesus continua fazendo milagres. Se nós continuarmos a leitura, nós vamos ver que Jesus Cristo ele cura muitas pessoas que saíam para ter com ele. Louvado seja o nome do Senhor. E Pedro vai para o seu trabalho, simplesmente vê o milagre e sai para o seu trabalho. Ainda não tinha se reparado realmente quem era aquele que estava diante dele, dentro da sua casa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E assim Jesus faz, ele entra na nossa casa, ele vai ao nosso encontro. Aleluia, Jesus Cristo é o verdadeiro Emanuel, Deus conosco, que desceu da sua glória e veio para nos dar vida e vida em abundância. E ele vem à nossa procura, ainda que em muitos momentos nós não compreendamos como Pedro não compreendeu, ele não desiste da gente. Então nós vemos que Pedro sai para a sua rotina de trabalho, Jesus Cristo continua operando milagre, mas Deus marca nesta noite um encontro com Pedro, algo para que Pedro pudesse compreender, louvado seja o nome do Senhor, que ele era muito importante para a obra de Deus. Nós vemos que Pedro começa a trabalhar à noite, pescando, melhor momento para a pesca, né? Só que a palavra de Deus diz que ele não pega nada. Tanto é que quando Jesus Cristo vai até eles, eles estavam lavando as redes, porque trabalharam a noite toda e não conseguiram pegar nada. Ficaram frustrados com o seu trabalho. Talvez era um trabalho já simples para eles, por eles serem pescadores, eles já sabiam aonde tinha os melhores cardumes. Talvez eles nunca voltaram para a praia sem ter pego peixe, mas aquele dia foi um dia extraordinário, um dia que Deus preparou para alcançá-los. E por isso eles trabalharam a noite toda. A frustração deles é que o seu esforço não os levou a ter êxito. O seu esforço não o levou a conseguir o que eles queriam. Já era um aprendizado. Porque o homem, ele tem que compreender que tudo vem de Deus. Se nós fazemos alguma coisa, se nós conseguimos realizar algo, é porque Deus ele nos capacita. E Pedro tinha que aprender isso. Então ele volta frustrado para a sua casa, para a praia, e está lavando as redes. Mais uma vez, Jesus Cristo vai ao encontro de Pedro. E nós lemos no capítulo 5, versículo 1, diz assim: Aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Jesus Cristo ali junto ao lago, cercado de multidões de pessoas que vinham até ele para ser curados, para ser libertos. E Jesus Cristo nunca rejeitou ninguém. A multidão apertava e ele precisava de um lugar melhor para assim falar à multidão. Então ele viu o barco de Pedro
E no versículo 2 diz: E viu este 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E no versículo 3: E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentou-se e ensinava do barco a multidão. Então nós vemos que Jesus Cristo vê o barco de Pedro, de Simão, solicita a ele que o permita que ele entre no barco para falar à multidão, e Pedro oferece ao Senhor Jesus o seu barco. Prontamente, ele permite que Jesus entre, afasta o barco, e Jesus ali continua a ensinar a multidão. Com certeza Pedro continua também lavando as redes e ouvindo a palavra de Deus. Aleluia! A importância de nós estarmos atentos à palavra de Deus, porque é ela que transforma o nosso coração. É a palavra de Deus que entra até o nosso coração, o nosso espírito, porque ela é viva e eficaz e suscita fé, suscita transformação. Pedro com certeza lavava as redes e ouvia. E depois de ouvir, depois de Jesus pregar, ensinar a multidão, né, no versículo 4, diz assim: E quando acabou de falar, disse a Simão. Olha, ele se volta a Simão. Jesus Cristo estava ali à procura de Simão. Ele não desistiria de Simão de jeito nenhum. Já havia entrado na sua casa e ele não tinha dado o crédito devido que Jesus Cristo deveria ter. Mas Jesus Cristo não o abandonou, não desistiu dele. Quantas das vezes o homem não dá crédito a Jesus? Quantas das vezes é levado para as pessoas, é pregado sobre Jesus Cristo e muitos não dão crédito, dizem que não tem tempo, que ainda não é hora e vão embora. Mas Jesus continua usando os seus servos para alcançar essas pessoas. Que Jesus Cristo não desiste de mim, ele não desiste de você. Louvado seja o nome do Senhor. E quando ele fala com Pedro, ele dá uma ordem: faze-te ao mar e lançai as vossas redes para pescar. Tem que voltar para o lugar da onde ele havia se decepcionado, para o lugar aonde ele não tinha obtido êxito. Voltar para fazer a mesma coisa que ele fizera a noite toda e não tinha conseguido nada. Tinha usado toda a sua sabedoria, toda a sua estratégia, mas não tinha conseguido nada. A ordem de Jesus agora é para ele voltar. Mas voltar agora num momento mais difícil, porque já era amanhã, já era cedo. E como ele não tinha tido êxito no momento mais favorável, logicamente, num momento menos favorável, ele, pela sua própria força e capacidade, ele não conseguiria apanhar nem uma piabinha. Ia sujar as redes de novo, para ter que tornar a lavar de novo. Mas quem deu a ordem foi Jesus. Pedro, ele fala o que estava no seu coração, a sua frustração. E no versículo 5, e respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Ele foi sincero. Não tinham apanhado nada. E naquele momento menos favorável, se ele fosse segundo a sua própria capacidade, ia ser a mesma decepção, a mesma coisa. Trabalhamos a noite toda e pela nossa capacidade nós não temos condição de apanhar peixe, ainda mais agora. Mas aí entra a fé.
que vem através da palavra de Deus. Pedro lavava as redes e ouvia Jesus Cristo pregar. Pedro emprestou o seu barco a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E agora, no versículo 5, continuando, depois de falar da sua frustração, ele continua. Mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Ó Jesus, eu vou. Não tenho eu de mim capacidade de fazer nada. A única coisa que eu vou conseguir, se eu for por mim, é trazer a rede suja de novo para ter que lavar. Mas como é tu que está mandando, eu vou fazer a minha parte de ir. Mas eu vou lançar a rede sobre a tua palavra, porque é tu quem está mandando. Não é sobre a minha capacidade, não é sobre a minha experiência de pescador, mas é sobre a tua palavra que está me ordenando. Independente que eu creia que vai dar certo, independente que o momento não seja favorável, independente de que tudo que nós vemos carnalmente mostra contrário à condição de se conseguir peixe, mas porque tu mandas, eu vou lançar a rede sobre a tua palavra. E no versículo 6 diz, e fazendo assim, colher uma grande quantidade de peixes, aleluia, e rompia-se-lhe a rede. Para quem? Experiente na pesca, porque era pescador. Já acostumado a pescar. No momento favorável, trazia muito peixe. Mas naquele momento, naquele dia, Deus marcou o encontro com ele e não permitiu que ele conseguisse pegar nada. Muitas das vezes Deus permite a frustração na nossa vida para que nós possamos entender que sem Ele nós nada podemos fazer. Aleluia. E Pedro, no versículo 7, vendo a rede se romper, e fizeram sinais aos companheiros que estavam do outro barco para que fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Eles tiveram ainda que pedir ajuda de tanto peixe que tinha. Isso é um milagre. Independente da circunstância, se o momento é favorável ou não, se as pessoas dizem que dá ou não dá, se as pessoas estão dizendo que não vai dar certo, se as circunstâncias mostram carnalmente que não vai dar certo, Jesus mandou, obedeça, que vai acontecer o que aconteceu com Pedro. Pegaram tanto peixe que a rede ia se romper. Deus, ele tem todo o poder nos céus e na terra. Tudo está sob o seu controle. Aquela noite que Pedro não pegou nada foi preparada por Deus para mostrar a Pedro quem é o verdadeiro Deus. Para alcançar Pedro. E com certeza Deus deu ordem aos peixes para que não caíssem na rede de Pedro. E nem uma piabinha entrou, porque a ordem está na mão do Senhor Jesus, está na mão de Deus. Mas quando Pedro vai, não sobre a sua capacidade, mas sobre a palavra de Jesus, reconhecendo a sua incapacidade de fazer as coisas, reconhecendo a sua pequenez, que quem somos nós diante de Deus? Senhor, nós lançamos a rede a noite toda, mas não apanhamos nada. Mas sobre a tua palavra, eu vou lançar a rede.
E ela se encheu de peixes. Daí Deus deu a ordem: agora entre na rede. E todos os peixes queriam entrar na rede de Pedro, porque Deus havia dado a ordem. E teve tanta fartura que dividiu com outros barcos. E mesmo assim eles quase iam a pique no versículo 7 e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro lado do barco para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E no versículo 8, vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pedro agora se prostra aos pés de Jesus e reconhece que ele é pecador, que ele é falho, que ele não tem o direito de estar na presença de um Deus tão poderoso, tão puro, tão santo, diferente de quando Jesus entrou na sua casa a primeira vez. Era mais um profeta ou mais um curandeiro. Agora não. Agora ele reconhece que ali está diante dele um homem santo, puro, que é digno de honra e de glória, e que ele não tinha a capacidade e o direito de estar perto por ser pecador, como todos nós somos. Nós só entramos na presença de Deus por causa do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Quando Deus ouve as nossas orações e olha para nós, Ele vê o sangue de Cristo sobre as nossas vidas, nos purificando de todo pecado. E Ele nos recebe não pelas nossas capacidades, não, mas pelo mérito de Cristo que é computado a nós. Além de salvos por Jesus, pelo sangue da cruz, o mérito de Cristo também é imputado em nossas vidas, para que possamos ser aceitos diante de Deus. Pedro, ele ausenta-te de mim. E no versículo 9, pois que espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam por causa da pesca de peixes que haviam feito. E de igual modo também os de Tiago, o João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Aleluia. Jesus Cristo agora os convoca a serem não pescadores de peixes, mas pescadores de homens. Somente depois que o homem é alcançado desta maneira milagrosa pela palavra de Deus e reconhece Jesus Cristo como Filho de Deus, reconhece que Ele é o próprio Deus, é que ele tem a capacidade de receber o chamado. Jesus Cristo agora o chama para serem pescadores de homens. E eles tinham a decisão a tomar naquele momento. Ou permanecer na pesca, ou seguir a Jesus. Não tinha como fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Porque nós somos chamados por Jesus não para servi-lo meio expediente. Não tem como conciliar servir a Jesus com outras coisas do mundo que eu digo. Eu não estou falando do nosso trabalho cotidiano que nós precisamos para nos manter, e é Deus quem nos abençoa no nosso trabalho, quem abre portas, mas em todo tempo nós somos pescadores de homens. Não é somente dentro da igreja, não é somente no púlpito pregando, mas principalmente aonde quer que nós colocarmos a planta dos nossos pés, nós somos pescadores de homens.
Nós somos usados pelo Espírito Santo para transmitir o amor de Deus a todas as pessoas que estão à nossa volta. É o nosso testemunho pessoal. Então Pedro, ele tinha que tomar uma decisão e ele largou tudo. No versículo 11 diz: e levando os barcos para a terra, deixando tudo, o seguiram. Depois dessa busca maravilhosa de Jesus, que não desistiu de Pedro, ele agora se torna um discípulo de Jesus. Mas não termina aí. É só o início. É só o início da caminhada. Quando nós somos chamados por Jesus para segui-lo, é só o início. Mas ele garante estar conosco, ele garante nos aperfeiçoar, ele garante nos ajudar. E ele nos suporta nas nossas fraquezas. Como nós vamos ver, a indiferença de Pedro quando Jesus entrou a primeira vez em sua casa não fez diferença, não fez com que Jesus o rejeitasse. Pelo contrário, ele continuou a busca de Pedro. Depois do milagre e da conversão de Pedro, ele agora pega aqueles homens para transformá-lo. Muitas das vezes as pessoas olham para nós ou para alguém e diz que aquela pessoa não tem o direito de estar na presença de Deus, ou é uma pessoa que não tem merecimento à salvação, uma pessoa até mesmo ruim, uma pessoa que ninguém quer estar perto. E muitas das vezes, com os nossos olhos carnais, é assim que nós vemos as pessoas. Olhamos os defeitos, as falhas. E quem é perfeito? Tanto aquele que está, muitas das vezes, fazendo maldade para alguém, quanto aquele que vive uma vida honesta, é bom pai, bom marido, mas ainda não tem Jesus, estão na mesma condição. Deus, quando ele olha para a gente, ele vê o melhor de nós. Deus viu o melhor em Pedro. Deus viu o melhor em você. Deus vê o melhor em mim. Deus vê o melhor em todos nós. Porque é Ele que nos capacita. Quando nós atendemos ao seu chamado, Ele nos capacita, Ele nos transforma. E Pedro, ele foi chamado por Deus para uma grande obra. Nós temos uma passagem muito bonita lá em Neemias 6:3, quando Neemias fala: estou fazendo uma grande obra e não posso parar, de maneira que não podereis descer. O reconhecimento de Neemias do chamado para restaurar os muros de Jerusalém. Nós também somos chamados por Deus para ganhar, sermos pescadores de homens. Pedro também agora tinha uma grande obra, ser pescador de homens. E começa agora a transformação, porque o Senhor Jesus Cristo, ele nos chama, nos salva, mas a santificação, ela é paulatina. Deus vai nos santificando através da sua palavra. Ele vai nos santificando através da caminhada. E Deus, Jesus, ele muda o nome de Simão e passa a chamar Pedro. Porque só ele pode mudar o nosso caráter. Nós temos passagens lá em Gênesis 32, 27 a 28, quando Deus ele muda o caráter de Jacó.
Jacó, que é o usurpador, suplantador, mentiroso, lutou contra o seu irmão, através de engano, ganhou até a primogenitura, porque Saul não fez caso de ser o primogênito, e quando ele faz um pacto com Jacó pelo guisado, estava ele e Jacó. E Jacó faz a proposta a ele, ele acha que só estava ele e Jacó. Estava ele, Jacó e Deus. E ele fez pouco caso da primogenitura. Ele fez pouco caso de ter sido o escolhido, né? Que nasceu primeiro para dar sequência ao povo de Deus. Mas Jacó, e ele achava que não ia perder a primogenitura, achava até que ia enganar Jacó, talvez. Faltavam os dois. Mas Deus é a fiel testemunha. Quando nós aceitamos ao Senhor Jesus Cristo, Ele é a nossa fiel testemunha em todo o tempo. Quem é que pode se esconder dos olhos de Deus? O salmista já dizia isso. Se eu for às alturas, tu lá estás. Se eu for até o abismo, tu lá estás. Ninguém se esconde aos olhos de Deus. Então nós vemos que Jacó enganou seu irmão. E a sequência de engano, ele engana seu pai. E a vida de Jacó foi só uma descida, enquanto ele estava caminhando pelo seu próprio mérito. Tem que fugir da sua casa, foi para a casa de Labão, apesar de ter a promessa de Deus, mas ele ainda estava vivendo uma vida de engano. Labão o enganava e ele enganava Labão. Era um enganando o outro. Tá certo que em determinados momentos Deus intervia ao lado de Jacó. Mas não era para isso que Deus tinha chamado Jacó. Jacó, depois que ele sai das terras de Labão e volta para sua casa, ele tem o Val de Jaboque. Ele tem que passar pelo Val de Jaboque. Ele não podia continuar da maneira que ele era. Assim também somos nós. O Senhor Jesus vai trabalhando nas nossas vidas de maneira que nós não podemos retornar o que nós éramos. Nós temos que ir crescendo paulatinamente na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Jacó precisava da intervenção de Deus na sua vida para tirar aquele caráter dele, mudar o caráter dele. Ninguém pode mudar o seu caráter, mas Deus pode. E para isso ele veio chamar a mim e a você. Quando de bom grado nós aceitamos o chamado de Jesus, quando ele diz lá em Mateus 28, Mateus 11, no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 11, versículo 28 ao 29, 30, ele diz: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando nós aceitamos esse chamado, o Senhor cumpre com a sua palavra em nossas vidas, e Ele também transforma o nosso caráter. Jacó ali no Val de Jaboque sabia que ele precisava ser mudado, e quando ele luta com o anjo, e ele não permite que ele vá enquanto não abençoar,
o anjo pergunta a ele: como chamas? E Jacó diz: meu nome é Jacó, suplantador, usurpador. Mas para ele ser o patriarca, o precursor do povo de Deus, ele tinha que mudar. Nós também, para sermos cristãos e levarmos esse nome de Jesus em nossas vidas, nós temos que mudar o nosso caráter perverso. O velho homem, não por nós mesmos, mas pelo Espírito Santo que trabalha em nós, ele muda o nosso caráter. Aí o anjo diz: olha, não se chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Quando Jacó sai dali, sai manquejando, porque o anjo toca na sua coxa, mas ele sai transformado. Aquele seu irmão que vinha com 400 homens ao encontro dele, também teve o coração transformado. Porque se Deus não interviesse nessa história, com certeza aquele encontro não seria de dois homens chorando e se abraçando. Mas o Senhor faz isso. Ele é poderoso. Ele tem todo o poder nos céus e na terra, quando nós obedecemos e nos colocamos em suas mãos. Assim também, Pedro também estava sendo transformado. Louvado seja o nome do Senhor. E Pedro era ousado. Era um líder nato. Mas um líder ainda sem capacidade. Muita vontade, nenhuma capacidade. Mas era aquele que se prontificava a fazer. Já tinha algo de bom. Era o que Deus precisava, Jesus precisava. Jesus não o chamou pela sua capacidade. Então ele só precisava se prontificar a fazer. Ele não precisava nem saber. Era só se colocar à disposição de obedecer. E o mais Jesus Cristo ia fazendo, como fez na vida de Pedro. Em Mateus capítulo 16, quando Jesus Cristo ele fala com os discípulos sobre quem as pessoas diziam a respeito dele, Pedro se coloca à frente para dar a resposta. 16, o 15, disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Né? Ou no 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia e Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias e um dos profetas. E disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia! Quando Jesus entrou na casa de Pedro a primeira vez, era mais um profeta. Agora, ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. É o que a palavra de Deus faz no nosso coração. Quando nós, de bom grado, ouvimos a palavra de Deus, meditamos nela, deixamos ela entrar em nosso coração, nós começamos a ver coisas que nós não víamos com os olhos carnais, porque agora nós estamos enxergando com os olhos da fé. A palavra de Deus, ela suscita fé no nosso coração, ela transforma o nosso espírito. E Pedro, muito afoito, toma a frente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E é uma passagem muito bonita, quando no versículo 17 Jesus diz assim: e Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Louvado seja o nome do Senhor.
No versículo 18 ele diz: pois também te digo que tu és Pedro, que é Petro, fragmento de rocha. E sobre esta pedra, não Pedro, não fragmento de rocha, mas sobre a rocha, a rocha firme, a rocha inabalável, que é Jesus, ele edificaria a sua igreja. A igreja é edificada sobre Jesus Cristo. O fundamento da igreja é Jesus Cristo. Não existe outro fundamento. Louvado seja o nome do Senhor. E nós temos a certeza que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor Jesus. Pedro, ele é ousado, apesar de ainda não ser capaz de fazer, mas ele se prontifica a fazer. Então ele já tem algo de bom. O que o Senhor quer de nós não é capacidade. Ninguém vem ao Senhor Jesus por capacidade. Mas nós temos que ir ao Senhor Jesus Cristo por obediência ao que Ele manda. Trabalhei a noite toda e não apanhamos nada. Mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Aleluia. E assim continuou ele, se prontificando. E muitas das vezes quem fala muito erra muito. Mas tenta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em Mateus 17, do 1 ao 2, nós temos a transfiguração. Quando Jesus Cristo pega Pedro, Tiago e João e vai com eles ao monte. E ali ele se transfigura. O versículo 2 diz assim: e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. Versículo 3: e eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Jesus Cristo mostrou aquilo a esses três homens, porque tinha algo especial para eles. Algo especial para esses três. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ali ele se transfigura. Muitas das vezes, essa transfiguração, quem sabe, era ou é a forma, né, como o homem era antes da queda. O homem vivia, era carnal, mas o espírito que se sobressaía. Tanto é que eles não viam que estavam nus, ou não tinha diferença nenhuma. Quando o espírito ele impera, como diz Paulo, o apóstolo Paulo, quando o espírito ele impera em nossas vidas, a carne é abatida e nós vivemos em espírito. E Pedro, mais uma vez, sem entender nada, fica também extasiado, atônito, e mais uma vez no versículo 4 ele toma a palavra. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, é bom que estejamos aqui. Se quiseres, façamos 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e outro para Elias. Pedro ainda estava olhando com um olhar material, fazer tabernáculo. O Senhor Jesus Cristo ele não veio trazer ídolos para a nossa vida. Ele veio para ser Senhor das nossas vidas. Pedro ainda não estava entendendo quando o próprio Deus fala e eles caem por terra. Versículo 5: estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa o cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu amado filho, em quem me comprazo, escutai. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre seus rostos e tiveram grande temor. Aleluia! Oh, glória a Deus!
E Jesus Cristo, né, aproximando-se, diz: "Ó, levanta-se, não temas, não tenha medo." E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão a Jesus. Ali foi mais uma grande experiência para Pedro. E mais uma vez, apesar de estarem os três, o único que fala é Pedro. E como eu falei, quem fala muito erra muito. Mais uma vez, Pedro estava errado. Ele acerta e ele erra. Ele acertou quando disse que Jesus Cristo era o Deus vivo, o Filho do Deus vivo. Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora ele erra quando ele quer fazer cabanas, criar ídolos. Não. É como o Pai falou: a ele ouvi, só a Jesus. E eles continuam a caminhada. Mais uma vez, Pedro se antecipa ao que Jesus fala diante de uma circunstância. Pedro era muito afoito. Então tudo que vinha ao seu coração, ele falava. Em Lucas capítulo 18, versículo 28, nós vemos na palavra de Deus sobre a passagem do mancebo de qualidade, o jovem rico que vai ter com Jesus e pergunta, né? 18. Perguntou-lhe certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E ele, muito orgulhoso, né, disse: Todas essas coisas tenho feito, observado desde a minha mocidade. Ele era judeu e eles eram legalistas. Jesus falou o que eles faziam. Só que nenhum homem é perfeito diante de Deus. Então, quando Jesus ouve ele falar isso, no versículo 22 diz: E quando Jesus viu isso, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Aleluia. Nenhum homem se apresenta diante de Deus sem falta. Ainda te falta alguma coisa. Jesus Cristo, vendo o que ele falou, conhecendo o seu coração, dá ele uma ordem. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Vem, segue-me. Ele queria ser perfeito, só que ele achava que ele já era perfeito por observar a lei. Mas a lei, ela não salva. A lei, ela nos mostra que nós somos pecadores. A lei, ela nos mostra que nós precisamos de algo mais para sermos salvos, porque de nós mesmos não conseguimos alcançar a perfeição. E a lei aponta para aquele que disse a ele que faltava alguma coisa. Falta alguma coisa na minha vida. Falta alguma coisa na sua vida. Falta alguma coisa na nossa vida. Falta Jesus. Falta Jesus. Ele não entendeu, ele só precisava de Jesus. Só que diz a palavra que ele era muito rico, então ele colocou a sua segurança na riqueza e deixou o melhor passar, que é Jesus. Continuou com falta. Ele saiu triste, porque a sua confiança estava na riqueza. Não que ser rico é pecado,
Mas o pecado é colocar a nossa certeza na riqueza. A nossa certeza, o nosso coração, ele tem que estar em Jesus. Porque o que nos falta é Jesus. Quem tem Jesus tem tudo. Não tem falta de nada. Quando na boda de Caná da Galileia, em João, capítulo 2, a mãe de Jesus vem, Maria, e diz a Jesus, olha, Jesus, está faltando, acabou o vinho. Jesus disse, que tenho eu contigo, mulher? Eu ainda estou aqui, a minha hora ainda não é chegada. Aonde Jesus está não há falta de nada. Aquele casal teve o cuidado de convidar Jesus e seus discípulos. Se eles não tivessem convidado Jesus, ia dar uma grande decepção. E aquela, por mais pomposa que fosse a festa, eles teriam uma grande decepção. Mas eles tiveram o cuidado de convidar Jesus para participar da sua vida conjugal. Quantos casamentos estão sendo destruídos porque as pessoas, até com pompa, fazem uma grande festa, mobília apartamentos, faz tantas coisas, mas não convida Jesus para participar da sua vida. Seja qual for a condição da pessoa, ela tem que convidar Jesus para fazer parte do seu casamento. Seja o mais simples, o mais rico. Não importa a condição que Deus tenha permitido você estar, porque há um propósito para tudo. Como tudo pertence a Deus, Ele também nos usa para fazer a sua obra. Mas nós temos que convidar Jesus a participar do nosso casamento, da nossa vida. Aquele homem foi para casa triste e abriu mão de uma tão grande salvação. E Jesus diz, né, é fácil, no versículo 25, é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus. Quer dizer, uma pessoa que coloca a sua confiança na riqueza, que faz da riqueza o seu Deus. Ele vai fazer como esse mancebo de qualidade, que foi embora triste. Aí entra Pedro. Chegamos a Pedro. No versículo 28, aí o Pedro diz, escuta esses dias, e nós deixamos tudo e te seguimos. Qual é o tudo de Pedro? Os barcos, a rede, o seu trabalho, realmente eles deixaram. E ele não entende quando Jesus fala isso. Mas Jesus dá a ele uma palavra sincera. Versículo 29. E ele lhe disse, na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pai, ou irmão, ou mulher, ou filho, pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais nesta vida e na vida, idade vindoura, a vida eterna. Há promessas. Aleluia. Quando nós entregamos tudo na mão do Senhor Jesus para servi-lo, é Ele quem garante o nosso sustento, a nossa caminhada, é Ele que nos garante as bênçãos derramadas sobre as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mais uma vez, Pedro se antecipa e aprende, né? Por quê? Porque tudo vem de Deus. Em Gênesis 2:3 diz que Deus descansou nele de toda a obra que Deus criou e fez. Tudo foi criado por Deus. No 7º dia, Deus viu que era bom e descansou. E depois o entregou ao homem para que o homem fosse mordomo de tudo que ele fez. Então, tudo que está em nossas mãos, nós somos mordomos de Deus. Tudo vem dele, por ele e para ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Jesus Cristo responde a Pedro com essa verdade, né? Que ninguém
que tenha deixado casa, ou pai, ou irmão, ou mulher, ou filho, pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais neste mundo e na vida vindoura a vida eterna. Aleluia. A recompensa para quem serve ao Senhor Jesus Cristo, não que nós vivamos pela recompensa, mas vivemos pela vida eterna que Ele nos garantiu, para servi-lo de todo o nosso coração e com amor. Mas Ele tem cuidado de nós, Ele cuida dos seus. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33, o Sermão do Monte. E Pedro continua o seu crescimento espiritual, seus altos e baixos, acertos e erros. E vem a crucificação. E mais uma vez, Pedro ele é avisado por Jesus no versículo 31. E ele tem toda a intenção, realmente, vontade de seguir a Jesus, seja por que for. Ele estava sendo sincero. Ele no versículo 33 ele diz: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Aleluia. Ele tinha esse desejo. Só que ele não tinha a capacidade de o fazer ainda. Mas Jesus Cristo sabia que ele teria. E por isso disse para ele, ó Pedro, te digo que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes me negues. Jesus Cristo foi sincero com ele. Apesar de toda a sua vontade, ele não tinha ainda a capacidade de fazer o que ele queria fazer. Mas ele seria capacitado. Porque, mais uma vez eu digo, ele tinha algo de bom. Ele queria fazer por amor a Jesus. Só por você querer fazer por amor a Jesus, já é bom. Porque o fazer é Ele quem nos capacita. Deus é quem opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Mas, para que Pedro soubesse que ele não tinha capacidade e o que ele passaria, Jesus disse que ele o negaria. Ao invés de fazer o que ele fez, que ele falou que queria fazer, ele ia negar. E assim aconteceu. E nós temos isso como o perigo de seguir Jesus de longe. Perigo de seguir Jesus de longe. Quando Jesus Cristo foi preso, todos os discípulos fugiram. O próprio Jesus se antecipou para que eles não fossem presos, para que os deixassem ir. E era momento de fugir. Era momento de recuar. E Pedro não recua. Mas fica seguindo Jesus de longe. O perigo de seguir Jesus de longe. Ou nós estamos perto ou nós estamos longe. Ou nós estamos com Jesus ou estamos longe dele. Ficar seguindo aos pouquinhos, vai lá, vem cá, espreitando, sendo um cristão 007. Pedro foi, nesse momento, cristão 007. Que Jesus estava preso e ele se infiltra no meio das pessoas que o estavam manietando como um espião. Não era momento de Pedro estar ali, era momento de Pedro estar fugindo. Mas como Pedro era afoito e Jesus já sabia, era o momento que ele teve que passar para aprender. E ali ele, como Jesus falou, ele fez, ele negou Jesus 3 vezes. Só que ele se arrependeu. E o olhar de Jesus, o
restaurou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Pedro disse ao homem: não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe disse: antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. O olhar de Jesus, naquele momento, mesmo naquele sofrimento, estava restaurando Pedro. Pedro se arrependeu, saiu triste, chorou amargamente, mas ele não tinha a capacidade de fazer o que ele queria fazer, apesar de querer fazer, ainda, porque Jesus não desistiu de Pedro. E em João capítulo 21, versículo 15 a 17, nós vemos Jesus transformar a vida de Pedro, restaurar a vida de Pedro. João capítulo 21, versículo 15 ao 17. João capítulo 21, Jesus aparece a alguns dos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades e manifestou-se assim. Estando juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galiléia, e os filhos de Zebedeu, outros 2 dos seus discípulos, disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disse-lhes eles: também vou, vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Eles estavam tristes, achando que tinha acabado tudo. Não, apesar das palavras de Jesus, eles não compreendiam. Nós somos assim. Muitas das vezes nós não entendemos os planos de Deus. E Pedro, como era o líder, né, nato, diz: vou pescar, e chama, atrai os outros para si. Só que eles não eram mais pescadores de peixe, eram pescadores de homens. Tanto é que a mesma coisa acontece da primeira pesca maravilhosa. Eles nada apanham. Deus não desiste de nós, de maneira nenhuma. Pedro, com certeza, estava se sentindo reprovado. Quantas das vezes nós nos sentimos reprovados? Por alguns erros, algumas falhas. Mas Deus, Ele não nos abandona. Ele não nos reprova. Ele não desiste de nós. Ele vai ao nosso encontro. Jesus foi ao encontro de Pedro. E no versículo 4 diz: e sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, filhos, tendes alguma coisa de comer? E eles responderam, não. E ele disse: lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. E mais uma vez, eles obedecem o que Jesus manda, lançam a rede e já não podiam tirar pela multidão de peixes. Maravilhoso. Então os discípulos reconheceram que era Jesus. E Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E aí eles foram à praia encontrar-se com Jesus. E logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima de pão. E disse-lhe Jesus: trazei 2 peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu, puxou a rede para a terra, cheia de 153 peixes, grandes peixes. E, sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar quem era, sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus, tomou o pão e deu-lhe semelhantemente o peixe. Já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de ter jantado, disse a Simão Pedro. Aí começa a restauração de Pedro. Pedro negou 3 vezes. 3 vezes o Senhor dá a oportunidade de Pedro dizer que o ama. E depois de terem jantado, disse a Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse: apacenta os meus cordeiros.
Tornou a dizer segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Disse terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas? E disse-lhe: Senhor, tu sabes que te amo, Jesus. Apacenta as minhas ovelhas. 3 vezes ele negou Jesus. 3 vezes o Senhor Jesus deu a ele a oportunidade de dizer que o amava. Jesus, ele primeiro pergunta com amor ágape. E Pedro responde com amor filhos. Mais uma vez ágape e Pedro filhos. Na terceira vez, Pedro reconhece o amor ágape. O Senhor quer que nós o amamos de todo o nosso coração. Jesus restaurou Pedro. Jesus tirou ele da inércia que estava querendo abater o seu coração. Pedro já não se sentia mais discípulo por ter negado. Mas Jesus vai e restaura a sua vida. E ele se torna um grande homem de Deus. Assim é Jesus na nossa vida, na nossa caminhada. Assim como Pedro teve seus altos e baixos, nós também temos os nossos altos e baixos. Mas Deus não desiste de nós. Ele está sempre pronto a nos restaurar, a nos capacitar e a nos usar para fazer a sua obra. E se nós continuarmos em Atos, depois da descida do Espírito Santo, nós vemos o discurso de Pedro no capítulo 2, versículo 14. Aquele homem que negou Jesus diante de algumas dezenas de pessoas, agora se coloca de pé diante de milhares e prega às multidões. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E muitas pessoas se arrependeram e aceitaram ao Senhor Jesus como seu Salvador. Amém? Que Deus nos abençoe, que nós possamos continuar firmes nesta caminhada, sabendo que Ele é conosco e é Ele quem nos capacita. Ele não desiste de nós. Fica com Deus, que você tenha uma vida abençoada, próspera, para a glória de Deus, para a salvação de almas, porque para isso Ele te chamou. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre todos nós e sobre nós permaneça, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Fica com Deus.